Quando as forças russas cruzaram a fronteira ucraniana em fevereiro de 2022, o mundo prendeu a respiração, esperando uma demonstração rápida e avassaladora de poderio militar. No centro dessa expectativa estava a Vozdушно-Kosmicheskiye Sily, ou VKS, as Forças Aeroespaciais Russas. No papel, era uma entidade formidável, símbolo do poder moderno russo e de sua suposta superioridade tecnológica. A VKS era amplamente considerada uma das forças aéreas mais poderosas do planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Seu inventário ostentava uma vasta e aparentemente sofisticada coleção de caças, bombardeiros e helicópteros de ataque, muitos deles promovidos pelo Kremlin como plataformas imbatíveis. Essa percepção foi cuidadosamente cultivada ao longo de anos de desfiles militares em Moscou e demonstrações seletivas de combate em lugares como a Síria, criando a imagem de uma armada aérea imparável. Analistas e planejadores militares no Ocidente se prepararam para uma campanha que começaria com a rápida neutralização das defesas aéreas da Ucrânia. O roteiro esperado envolvia enxames de jatos russos, estabelecendo total superioridade aérea em questão de dias, talvez até horas. Esse domínio permitiria que voassem livremente sobre o campo de batalha, desmontando centros de comando ucranianos, atingindo forças terrestres à vontade e abrindo caminho para uma vitória rápida. O medo era palpável, enraizado nos números e nas capacidades anunciadas de aeronaves como o Su-34, Su-35S e o modernizado MiG-31. A VKS não era apenas uma ferramenta de guerra. Era um instrumento central de intimidação geopolítica, e sua força percebida era um pilar da afirmação russa de status de grande potência. Mas olha, essa imagem de invencibilidade começou a rachar quase imediatamente. A esperada campanha aérea de choque e pavor nunca se materializou. Em vez de um ataque sofisticado e integrado, o mundo testemunhou surtidas esporádicas e muitas vezes ineficazes. A VKS parecia hesitante, avessa ao risco e, de forma surpreendente, incapaz de impor sua vontade sobre um oponente muito menor e tecnologicamente inferior. Os primeiros dias da guerra foram marcados por uma estranha falta de atividade aérea, seguidos por ataques caros e mal coordenados. O mito da poderosa força aérea russa começava a se desfazer, revelando uma realidade muito mais complexa e problemática do que a propaganda do Kremlin jamais permitiu que o mundo enxergasse. 4 anos depois, em abril de 2026, a história da VKS na Ucrânia não é de domínio, mas de um colapso lento, desgastante e sistêmico. O braço aéreo, antes temido, foi exposto como um tigre de papel, assolado por problemas profundos que vão muito além das táticas de campo de batalha. O que deveria ser a lança mais afiada da Rússia se mostrou frágil e defeituosa, quebrando diante das realidades de um conflito prolongado e de alta intensidade. O fracasso da VKS não é apenas um revés militar. Representa uma crise fundamental na capacidade do Estado russo de manter e operar os próprios símbolos de seu poder. Um fracasso que se tornou tragicamente e inegavelmente visível. Logo no início da invasão em grande escala, a vantagem numérica das forças aeroespaciais russas era impressionante e, aparentemente, intransponível. Os inventários militares sugeriam que a Rússia comandava uma frota de aproximadamente 1.500 caças táticos de combate, em comparação com a modesta e envelhecida Força Aérea da Ucrânia, com pouco mais de 100 aeronaves. Isso representava uma superioridade de mais de 12-1 em números brutos, uma disparidade que normalmente garantiria controle total e rápido dos céus em qualquer conflito convencional. O arsenal da VKS não era apenas grande, mas também incluía alguns dos caças de 4ª geração e 4 mais avançados do mundo, plataformas projetadas especificamente para superar seus equivalentes ocidentais e garantir superioridade aérea contra qualquer adversário em potencial. Os destaques desse arsenal
eram aeronaves como o Sukhoi Su-35S Flanker E, um caça multifunção altamente manobrável, e o Sukhoi Su-34 Fullback, um bombardeiro supersônico dedicado. Esses modelos eram complementados por grandes frotas de caças multifunção Su-30SM e pelos já conhecidos Su-25 Frogfoot, especializados em apoio aéreo aproximado. Além disso, a Rússia contava com uma força estratégica de bombardeiros Tu-95 e Tu-160, capazes de lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance a partir da segurança do espaço aéreo russo. Essa combinação de caças avançados, plataformas de ataque dedicadas e ativos estratégicos era esperada para executar uma campanha abrangente de supressão das defesas aéreas inimigas, ou SEAD, cegando e destruindo os radares e sistemas de mísseis ucranianos logo nas primeiras horas da guerra. A doutrina predominante previa que, uma vez enfraquecidas as defesas aéreas da Ucrânia, a VKS operaria com quase total impunidade. Isso permitiria ondas de Su-34 e Su-25, oferecendo apoio aéreo devastador às colunas terrestres russas, quebrando a resistência ucraniana e acelerando o ritmo da invasão. O impacto psicológico de ataques aéreos constantes e sem oposição era considerado tão importante quanto a destruição física que causariam. A expectativa era uma demonstração clássica do poder aéreo moderno, onde o controle do espaço aéreo seria o fator decisivo para uma vitória rápida e conclusiva em terra. O mundo assistia, esperando ver os céus sobre Kiev tomados por jatos russos. Essa imensa força no papel criou uma narrativa poderosa de inevitabilidade militar russa. A VKS era o símbolo do esforço de modernização militar de 2 décadas da Rússia, um projeto no qual o Kremlin investiu centenas de bilhões de dólares. A guerra na Ucrânia deveria ser sua grande estreia no palco mundial, a validação desse investimento e um aviso claro à OTAN. O fracasso em conquistar até mesmo o objetivo mais básico de superioridade aérea não foi, portanto, apenas um erro tático. Foi uma contradição direta das premissas centrais sobre as quais a identidade militar moderna da Rússia foi construída, abrindo caminho para uma crise que se desenrolaria ao longo dos 4 anos seguintes. A realidade que se desenrolou nos céus da Ucrânia foi um contraponto brutal às expectativas pré-guerra de domínio aéreo russo. Desde os primeiros dias da invasão, a VKS teve dificuldade em causar impacto significativo. A grande campanha coordenada de SEAD, prevista pelos analistas, simplesmente não aconteceu. Em vez disso, os ataques russos eram frequentemente realizados por pequenas formações, às vezes até mesmo por aeronaves solitárias, voando a baixas altitudes para evitar a surpreendente resiliência e mobilidade das defesas aéreas ucranianas. Essa tática, apesar de ajudar a evitar a detecção por radar, deixava os jatos perigosamente vulneráveis a mísseis portáteis como o Stinger, resultando em uma série de perdas chocantes e públicas de aeronaves avançadas e de seus pilotos altamente treinados. A incapacidade de suprimir as defesas aéreas ucranianas tornou-se o fracasso central e definidor da campanha da VKS. As forças da Ucrânia se mostraram hábeis em táticas de atirar e correr com seus sistemas de mísseis S-300 e Buk, ligando-os, disparando e mudando de posição antes que os mísseis anti-radiação russos pudessem localizá-los. Essa ameaça constante forçou a VKS a um estado crônico de aversão ao risco. Em vez de controlar os céus, os jatos russos ficaram em grande parte restritos a lançar armamentos de longo alcance a partir do próprio espaço aéreo, ou realizando rápidas e perigosas incursões para lançar bombas não guiadas. Isso limitou severamente sua eficácia em fornecer o apoio aéreo dinâmico e responsivo de que as tropas terrestres russas tanto precisavam, contribuindo para o fracasso do assalto inicial a Kiev. Com o prolongamento da guerra, de semanas para meses e depois para anos, o ritmo operacional impôs uma pressão imensa sobre a frota de aeronaves da Rússia.
A VKS foi obrigada a voar muito mais missões do que seus treinamentos e rotinas de manutenção em tempos de paz jamais previram. Esse ritmo intenso começou a expor as fraquezas profundas e sistêmicas do complexo militar industrial russo. O que começou como um problema tático, a incapacidade de conquistar a superioridade aérea, foi se transformando lentamente em uma crise logística e industrial. A guerra deixou de ser apenas um teste de habilidade dos pilotos e desempenho das aeronaves. Tornou-se uma prova brutal para as equipes de manutenção, as cadeias de suprimentos e a própria durabilidade das máquinas. Em 2026, a VKS é apenas uma sombra do que já foi, não só em números perdidos em combate, mas em capacidade operacional global. O choque inicial de seu desempenho ruim deu lugar a uma compreensão sombria de sua decadência estrutural. O fracasso não foi um lapso momentâneo ou uma simples subestimação do inimigo. Foi o sintoma de um problema muito mais profundo. A dura realidade é que a Força Aérea Russa não estava preparada para as exigências de uma guerra moderna e de alta intensidade. E 4 anos de combate contínuo desgastaram suas aeronaves, seu pessoal e sua estrutura de apoio até o limite. Um dos indícios mais contundentes do estado da Força Aérea Russa é o número alarmante e crescente de aeronaves perdidas por causas que não envolvem o fogo inimigo. Embora as perdas em combate sejam esperadas, por mais dolorosas que sejam, a VKS tem sido atormentada por uma sequência constante de quedas e incidentes resultantes de falhas mecânicas, erro de piloto e problemas sistêmicos de manutenção. Essas perdas não relacionadas ao combate revelam, de forma clara, uma organização sob enorme pressão, onde a integridade dos equipamentos já não pode ser garantida. Desde os primeiros meses da guerra, começaram a surgir relatos de jatos caindo longe da linha de frente, em voos de treinamento ou durante decolagens e pousos em suas bases de origem. Os exemplos são numerosos e variados, apontando para um problema generalizado, não apenas incidentes isolados. Houve vários casos documentados de caças simplesmente despencando do céu. Motores pararam inexplicavelmente no meio do voo, sistemas de controle falharam e componentes estruturais cederam sob o estresse de missões repetidas de combate. Por exemplo, ocorreram diversos incidentes em que caças Su-34, os verdadeiros burros de carga da campanha de bombardeio da VKS, caíram devido a falhas técnicas. Em um caso infame, um Su-34 colidiu com um prédio residencial na cidade russa de Yeisk, bem longe da zona de guerra, após a falha dos 2 motores durante um voo de treinamento, causando um incêndio de grandes proporções e vítimas civis. Os problemas não se restringem à frota de caças. Aeronaves de transporte e apoio essenciais também foram perdidas devido a falhas internas. O ritmo operacional intenso exigido para abastecer tropas e movimentar equipamentos levou aeronaves antigas, como o cargueiro Ilyushin Il-76, ao limite. Esses aviões, cruciais para a logística, sofreram incêndios nos motores e outras falhas críticas, deixando parte da frota em terra e agravando ainda mais as já pressionadas linhas de suprimento da Rússia. Até mesmo as bombas têm sido fonte de problemas, com relatos de munições caindo acidentalmente de aeronaves sobre território russo ou ocupado, às vezes sem explodir e, em outras, causando destruição em áreas aliadas, um sinal claro de equipamentos desgastados e equipes de solo sobrecarregadas. Esses incidentes são mais do que meros acidentes trágicos. São dados que revelam uma decadência sistêmica. Mostram que a VKS luta em 2 frentes, uma contra o exército ucraniano e outra contra a deterioração de seu próprio equipamento envelhecido e mal mantido. A pressão constante para gerar missões faz com que protocolos de manutenção sejam ignorados, checagens pré-voo sejam apressadas e aeronaves decolarem com defeitos conhecidos. Essa lista de perdas não relacionadas ao combate
demonstra que o metal está se desgastando, os motores estão no limite e toda a espinha dorsal logística e de manutenção da Força Aérea Russa começa a se fracturar sob o peso implacável da guerra. A verdadeira escala da crise interna da VKS foi claramente exposta em janeiro de 2026, quando um relatório russo de segurança de voo militar vazou para a mídia internacional. Este documento, cobrindo um breve período de 3 semanas do final de dezembro de 2025 até meados de janeiro de 2026, forneceu uma visão sem precedentes e sem filtros das dificuldades diárias que assolavam a Força Aérea. Não era um resumo de perdas em combate, mas um registro de falhas operacionais rotineiras, um catálogo mundano e, honestamente, aterrorizante de avarias mecânicas em toda a frota. O relatório documentou impressionantes 24 incidentes separados em nada menos que 18 bases aéreas diferentes, e quase todos eles não tinham relação com qualquer ação das forças ucranianas. Foi, de certa forma, um retrato de um sistema em estado avançado de decadência. O problema mais comum e alarmante identificado no dossiê foi a falha de motor. Em 9 dos 24 incidentes documentados, os pilotos relataram problemas críticos no motor, frequentemente acompanhados por avisos no cockpit de limalhas de metal no óleo ou uma queda súbita na pressão do óleo. Estes são indicadores clássicos de desgaste interno severo do motor, sugerindo que os componentes estão, literalmente, se desintegrando. As falhas não se limitaram a um único tipo de aeronave, mas se espalharam por uma ampla gama de plataformas, incluindo o caça-bombardeiro Su-34, os caças multifuncionais Su-30SM e Su-35S, e até mesmo os enormes aviões de transporte AN-124 e IL-76. Isso indicava que o problema não era apenas um modelo de motor defeituoso, mas sim uma crise de manutenção e disponibilidade de peças em toda a frota. Um caso particular do relatório vazado, encapsulou perfeitamente a abordagem remenda e reza, que passou a definir a manutenção da VKS. Um caça Su-30SM-2, número de cauda 91, sofreu uma falha em seu motor direito em 4 de janeiro de 2026. De acordo com os registros, a aeronave foi aterrada, supostamente reparada pela equipe de manutenção da base, e então prontamente retornou ao serviço. Apenas 5 dias depois, em 9 de janeiro, a mesma aeronave, voando da mesma base, sofreu uma falha idêntica no exato mesmo motor direito. Essa repetição chocante demonstra uma falha completa em diagnosticar e corrigir a causa raiz do problema, sugerindo que as equipes de terra são incompetentes, carecem das ferramentas e peças adequadas, ou estão sob tamanha pressão para manter os aviões voando, que recorrem a reparos superficiais. O dossiê vazado foi uma prova irrefutável. Ele forneceu evidências concretas e inegáveis de que os problemas da VKS eram sistêmicos e auto-infligidos. O relatório confirmou o que muitos analistas há muito suspeitavam, que anos de sanções, juntamente com o ritmo operacional insano da guerra, haviam dizimado a capacidade da Rússia de fabricar e adquirir peças de reposição de alta qualidade, lubrificantes e ferramentas de diagnóstico necessárias para manter uma força aérea moderna voando com segurança. O vislumbre que ofereceu foi de uma organização forçada a canibalizar alguns jatos para manter outros voando, onde técnicos sobrecarregados realizam reparos inadequados em estruturas de aeronaves fatigadas, enviando pilotos para o céu em máquinas que são, francamente, bombas relógio. Seção 6. Decifrando o colapso. Doutrina, esgotamento e decadência. O declínio catastrófico da Força Aérea Russa, não pode ser atribuído a apenas uma única causa. Em vez disso, é o resultado de uma convergência de falhas profundamente enraizadas. Uma doutrina falha, o rápido esgotamento de recursos e a decadência generalizada de sua base industrial. Primeiramente, vamos falar sobre a própria fundação da doutrina do poder aéreo russo.
ela se mostrou fundamentalmente inadequada para a guerra que escolheu travar. Por décadas, a VKS foi estruturada principalmente como uma força defensiva, projetada para operar sob um rigoroso guarda-chuva de defesas aéreas baseadas em terra, ou GCI, interceptação controlada por terra. Seus pilotos foram treinados para atuar como plataformas de mísseis voadoras, guiados aos seus alvos por controladores em terra. Todo esse sistema foi otimizado para defender o espaço aéreo russo, não para conduzir operações ofensivas complexas e dinâmicas profundamente dentro de território inimigo contestado. Essa rigidez doutrinária, honestamente, deixou os pilotos da VKS lamentavelmente despreparados para o ambiente fluido e perigoso sobre a Ucrânia. Eles simplesmente não tinham o treinamento extensivo em supressão de defesas aéreas inimigas, ou a autonomia necessária para caçar e destruir dinamicamente sistemas móveis de mísseis superfície-ar. Incapaz de alcançar a superioridade aérea, a VKS foi relegada a um papel muito menos eficaz e muito mais punitivo: lançar mísseis de longo alcance à distância e conduzir missões de bombardeio de baixo nível e alto risco. Esse ritmo operacional implacável, voando centenas de surtidas dia após dia por anos, impôs um nível insustentável de desgaste às aeronaves. Células, motores e aviônicos têm uma vida útil finita, medida em horas de voo, e a guerra simplesmente consumiu essas horas a uma taxa alarmante. Esse rápido esgotamento da vida útil das aeronaves foi catastroficamente agravado pela decadência industrial. As sanções internacionais impostas à Rússia desde 2014 e depois intensificadas dramaticamente desde 2022 cortaram o acesso a microeletrônicos críticos de fabricação ocidental, ferramentas de máquina de precisão e componentes especializados, coisas que são absolutamente essenciais para hardware militar moderno. A indústria doméstica da Rússia simplesmente não conseguiu produzir esses itens na escala ou qualidade necessárias. Como resultado, a VKS está agora enfrentando uma escassez crítica de novas peças de reposição, especialmente para suas aeronaves mais avançadas. Isso força as equipes de manutenção a tomar medidas desesperadas, como canibalizar peças de um jato aterrado apenas para fazer outro voar, uma prática que leva a um conjunto cada vez menor de aeronaves operacionais. A combinação de todos esses fatores criou uma espiral descendente viciosa. Uma doutrina defensiva levou à falha em obter superioridade aérea, o que forçou a VKS a um papel de confronto de alto ritmo e alto atrito. Esse alto ritmo desgastou rapidamente as aeronaves, enquanto as sanções e a decadência industrial significavam que esses jatos desgastados não podiam ser devidamente reparados ou substituídos. O resultado é a crise atual: uma frota fisicamente exausta, uma cadeia de suprimentos quebrada e um sistema de manutenção que está colapsando sob a pressão. A VKS está sendo esvaziada por dentro, uma vítima de sua própria preparação falha, estratégia insustentável e fragilidade industrial. Seção 8. Um acidente fatal. A tragédia do An-26 na Crimeia. O padrão de falhas não combate catastróficas realmente atingiu um clímax trágico e muito público em 1º de abril de 2026. Naquele dia, um avião de transporte militar russo, Antonov An-26, um verdadeiro burro de carga da frota logística da VKS, colidiu com um penhasco na Crimeia ocupada. O impacto foi devastador e todas as 29 pessoas a bordo, uma tripulação de 6 e 23 passageiros, morreram instantaneamente. O acidente ocorreu em condições climáticas claras e não houve relatos de atividade inimiga na área. O incidente causou um choque no establishment militar russo, não porque foi uma perda em combate, mas precisamente porque não foi. Foi outro exemplo claro e fatal da decadência interna que está corroendo as forças armadas russas. Em uma declaração rápida e previsível, o Ministério da Defesa russo anunciou que a causa preliminar do acidente foi uma falha técnica.
Crucialmente, eles fizeram questão de afirmar que a aeronave não havia sido submetida a qualquer impacto externo, uma admissão explícita de que isso não foi resultado de um ataque ucraniano. Embora destinada a controlar a narrativa, essa admissão apenas serviu para reforçar o próprio problema que o Kremlin tem tentado desesperadamente esconder, que seu próprio equipamento militar está se tornando perigosamente não confiável. Um An-26 envelhecido, provavelmente levado muito além de sua vida útil, recomendada pelas demandas implacáveis da guerra, simplesmente falhou, com consequências horríveis. O An-26, embora seja um projeto mais antigo, é conhecido por sua durabilidade e confiabilidade, o que torna uma falha técnica catastrófica dessa natureza altamente indicativa de problemas mais profundos. Assim como os transportes Il-76 e os vários jatos de combate documentados no relatório de segurança vazado, esta aeronave fazia parte de uma frota sendo moída até o pó pelo ritmo operacional da guerra. A manutenção provavelmente está sendo adiada. As inspeções apressadas e as peças críticas, substituídas por alternativas de qualidade inferior, se é que são substituídas. O acidente na Crimeia não foi uma anomalia. Foi uma inevitabilidade, um resultado direto das pressões sistêmicas e das deficiências logísticas que vem se acumulando por 4 longos anos. Esta tragédia realmente serve como um marco sombrio no colapso da VKS. Ela move o problema do mundo abstrato de relatórios vazados e acidentes distantes na linha de frente diretamente para a consciência pública. Perder um avião de transporte cheio de pessoal em um acidente não combate é um golpe profundo para o moral e um sinal claro de que o risco para os militares russos não vem apenas do inimigo, mas do próprio equipamento que eles são ordenados a operar. O penhasco na Crimeia tornou-se um monumento não a um sacrifício heróico em batalha, mas a uma falha sistêmica de manutenção, logística e liderança que está custando vidas russas longe de qualquer combate. Seção 9. Um legado de fracasso. Um colapso grande demais para esconder. Enquanto estamos na primavera de 2026, o estado das forças aeroespaciais russas representa um fracasso histórico e inegável. O que antes era projetado como um símbolo do ressurgimento do poder militar da Rússia, tornou-se um emblema de sua fraqueza sistêmica e decadência institucional. A VKS não apenas falhou em alcançar seus objetivos estratégicos na Ucrânia, ela se desintegrou em uma força lutando por sua própria existência, travando uma batalha perdida contra a fadiga do material, a fome logística e a paralisia doutrinária. Este colapso não é um segredo conhecido apenas pelas agências de inteligência ocidentais ou pelos comandantes ucranianos. Está acontecendo à vista de todos, documentado por relatórios vazados, vídeos de testemunhas civis e até mesmo pelas admissões cautelosas do próprio Ministério da Defesa russo. A vasta máquina de propaganda do Kremlin, que tem sido tão eficaz em moldar narrativas dentro da Rússia, é impotente para esconder a realidade física de aviões caindo do céu. Ela não consegue explicar as imagens de destroços em cidades russas, nem pode silenciar as famílias dos 29 militares perdidos no acidente do An-26 na Crimeia. Cada perda num combate é uma rachadura na fachada de competência militar que Vladimir Putin passou mais de 2 décadas construindo. Para um regime que baseia sua legitimidade na restauração da força e prestígio nacional, o desmoronamento visível de um de seus pilares militares-chave é um golpe político devastador. A narrativa de um exército poderoso e modernizado foi, bem, completamente estilhaçada. Este fracasso terá consequências que ecoarão muito depois do fim da guerra na Ucrânia. A VKS precisará de uma geração para se recuperar, se é que algum dia conseguirá. A perda de pilotos experientes, o esgotamento da vida útil da estrutura das aeronaves em suas frotas mais avançadas e a exposição de sua base industrial podre infligiram danos profundos e duradouros.
O mito da superioridade do hardware militar russo foi desmistificado, o que afetará severamente as futuras vendas de armas. Uma fonte-chave de receita e influência geopolítica para Moscou. Nações que antes procuravam comprar jatos russos, agora buscarão em outro lugar, tendo-os visto falhar tão espetacularmente no cenário mundial. Em última análise, a história da VKS na Ucrânia é um conto de advertência. Mostra que a verdadeira força de um exército não é medida pelo número de jatos que exibe em um desfile, mas pela qualidade de sua manutenção, a robustez de sua logística, a solidez de sua doutrina e a competência de sua liderança. A Rússia falhou em todos esses aspectos. O colapso sistêmico de sua força aérea é um legado de arrogância e negligência. Um fracasso tão profundo e tão visível que nenhuma quantidade de televisão controlada pelo Estado ou negação oficial pode esperar escondê-lo do mundo ou da história.